Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre a Gênese, Fundamentos da Revelação Espírita, terceira parte, né? Estamos então mais uma vez nessa sequência de estudo do capítulo 1 do livro A Gênese, da quinta obra do Pentateuco kardeciano. Essa obra é uma obra síntese e de maturidade do nosso querido Allan Kardec. Então, no capítulo 1, estamos estudando os fundamentos da revelação espírita, ou seja, características da doutrina espírita, que fundamentaram como uma revelação, como a terceira revelação. As mais especificamente, estaremos abordando do item 16 ao item 25, para o estudo das leis do princípio material. E existe a ciência propriamente dita. E para o estudo das leis do espírito, do princípio espiritual, temos o espiritismo, né? E cada um desses princípios, material e espiritual, age e reage incessantemente um sobre o outro. Logo, gente, o conhecimento de um não pode ser completo sem o conhecimento de outro. A ciência, sem o espiritismo, não explica certos fenômenos. Somente com as leis da matéria, somente com essas leis da matéria, por sua vez, o espiritismo sem a ciência faltaria-lhe apoio e comprovação. Então, queridos amigos, vejam que ciência e espiritismo, ciência propriamente dita e ciência espírita se completam, né? Uma não pode ficar sem a outra, senão não dá para a gente entender, né? Então se completam. Então, a propósito, Kardec nos lembra isso já no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando mostra para nós a aliança da ciência com a religião, que eu chamo vocês à leitura lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é preciso entender que ciência espírita também é uma revelação divina, também é parte da providência divina para nossas vidas de forma racional. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem, nasce uma das outras, à medida em que o homem evolui e amadurece. E amadurece o quê? Os seus conhecimentos. Então uma ciência há sempre um pouco, e vai amadurecendo essa ciência, né? Vai amadurecendo essa ciência no seu conhecimento. E há sempre um ponto de apoio nas ideias e conhecimento daqueles que a precederam. Assim foi com, por exemplo, a astronomia, foi como, por exemplo, a física, como a química, a anatomia, a fisiologia, a geologia, zoologia, a botânica, a mineralogia e tantas outras, que se seguiram a matéria por si só não tem vida, não pensa, não sente, nem tem vontade. Matéria nenhuma tem isso, né? Para isso é preciso a ação de um princípio inteligente. Precisa estar unido ao princípio espiritual. Matéria unida a princípio espiritual. Lembremos isso, meus queridos amigos, para explicar tanto o movimento inteligente na natureza e o espiritismo. Vamos lembrar também que não inventou esse princípio, né? Mas foi o primeiro a demonstrar, através da observação de fatos irrecusáveis, através do estudo e da análise. O Espiritismo mostra que o elemento material e o elemento espiritual, eles são duas formas, ou duas forças, melhor dizendo, vivas da natureza. E pela união indissolúvel desses dois elementos é que facilmente se explica uma série de fatos, até então inexplicáveis. Era preciso então que a ciência propriamente dita evoluísse. Primeiro, né? Primeiro a ciência evoluísse, para que então pudesse surgir a ciência espírita, que entrando em contato com a maior parte desses conhecimentos prévios, conseguiu explicar fatos, né? Assim ela conseguiu explicar fatos além da própria matéria, com a revelação clara do mundo espiritual.
e das leis que o regem. Me lembro na infância, né? Faz tempo isso, hein, gente? Faz tempo, né? Na infância era comum a gente ouvir falar de um programa de rádio, né? E posteriormente também publicado em jornais, um artigo chamado Incrível Fantástico. Alguém lembra disso? Acho que só eu, né? Extraordinário, né? Incrível, fantástico, extraordinário. Queridos, talvez possa não conhecer esse fato, mas lá eram relatados, né? Talvez vocês não lembrem disso, né? Mas lá eram relatadas histórias de aparecimento de espíritos em determinados locais que ajudavam, às vezes até assustavam as pessoas. Fruto do que, gente? Fruto da falta de informação. Exatamente essa informação que nós vamos ver que a doutrina espírita vem nos passar na relação da ciência com a matéria, na existência desses fenômenos perfeitamente naturais, né? O Espiritismo traz isso para nós, perfeitamente cabíveis e capazes de serem entendidos pelo simples estudo da nossa doutrina, codificada, né, pelo nosso querido Allan Kardec. Mas também é fato que até hoje algumas pessoas elas atribuem ao Espiritismo ser a manifestação de demônios. Dizem ser o Espiritismo coisa do diabo, né? Dizem ser o Espiritismo magia ou feitiçaria. Assim o dizem, porque certamente essas pessoas elas ignoram as leis que regem a vida espiritual. Ignoram, meus queridos irmãos, a própria essência espiritual. É impressionante, né, o número de espíritos que se apresentam, que não se dão conta de terem morrido. É espantoso, na verdade, né? Principalmente eles se apresentam nas reuniões mediúnicas, né? Quem não sabe disso, espíritos que já vivendo plenamente lá no mundo espiritual, não se dão conta de terem morridos. Olha que interessante. Muitos espíritos só vão se dar conta da morte, ou só vão se dar conta que a morte não existe, que não existe céu e que não existe paraíso, que não existe inferno, quando chegam à espiritualidade. Ou seja, quando desencarna. Aí no centro espírita que nós participamos, eu participo em muitos centros espíritas, né? E um deles existe um trabalho de atendimento espiritual, que se pudéssemos fazer uma estatística, isso não é feito na verdade, né? Uma estatística, mas pela observação, se pudesse fazer essa estatística, a maioria dos espíritos que se apresentam nessas reuniões mediúnicas, né, que se apresentam ali, trazem a ignorância da sua própria essência espiritual. Se espantam ao vir com espíritos imortais. Eles não se veem assim. E até pergunto, mas então eu sou uma alma penada? Eles perguntam pra gente, né? Será que eu sou uma alma penada? Não, queridos amigos, não somos almas penadas. Somos, na realidade, é bom que você saiba, espíritos imortais em essência. E essa surpresa, às vezes, se dá, muitas vezes, ao entender a sua condição de imortalidade. Tem medo de si mesmos, né? Tem medo do seu próprio futuro, da verdade de conhecer a verdade do espírito imortal. Vejam vocês, amigos, que apesar de séculos, dos vários séculos já passados, né, ainda encontramos irmãos em condições. E essa essa condição de sofrimento, né? Nós encontramos isso. Vamos parando então hoje por aqui, né, os nossos estudos, e no próximo encontro nós voltamos a estudar esse livro maravilhoso, A Gênese, de Kardec. Vamos refletir sobre o assunto de hoje e vamos tomar consciência disso, gente, que nós somos espíritos imortais em essência, somos espíritos imortais. Tomem consciência disso, né? Reflitam sobre isso e tomem essa consciência. Bons estudos!